Belém, a casa do pão. No terceiro vídeo da série Cidades da Bíblia, falaremos sobre Belém. Etimologia, Belém na Bíblia, o nascimento de Jesus, períodos romano e bizantino, domínio islâmico e cruzadas, história antiga, Belém nos tempos atuais, evidência arqueológica, economia e geografia. A cidade de Belém também é a terra natal do rei Davi. É o local onde ele foi coroado rei de Israel. Foi saqueada pelos samaritanos em 529, durante sua revolta, porém foi reconstruída pelo imperador bizantino Justiniano II. Belém foi conquistada pelo califado árabe de Omar em 637, que garantiu a segurança para os santuários religiosos da cidade. Em 1099, os cruzados capturaram e fortificaram Belém, e trocaram o seu clero, ortodoxo grego, por outro latino. Estes, no entanto, foram expulsos depois que a cidade foi capturada pelo sultão Aiúbida do Egito e Síria Saladino. Com a chegada dos mamelucos em 1250, as muralhas da cidade foram destruídas, sendo reconstruída apenas durante o domínio do Império Otomano. Etimologia: Belém em árabe e hebraico, Bethlehem. Casa do pão, em grego clássico, Velehen, em latim, Bethlehem. É uma cidade palestina localizada na parte central da Cisjordânia, com uma população de cerca de 30 mil pessoas. É a capital da província de Belém, no estado da Palestina, e um centro de cultura e turismo no país. Belém na Bíblia. Belém foi identificada com a antiga Efrata, já citada na Bíblia, Gênesis 35:16, Gênesis 48:7, Rute 4:11, e é chamada de Belém Efrata em Miqueias 5:2, localizada na zona montanhosa de Judá. A cidade também era designada como Belém de Judá, Juízes 17:7, Mateus 2:5 e 1 Samuel 17:12, possivelmente para distingui-la de Belém de Zebulon, Josué 19:15, e a cidade de Davi, Lucas 2:4. A cidade é mencionada pela primeira vez no Tanaká e na Bíblia, como a cidade mais próxima ao local onde a matriarca abraâmica Raquel teria morrido, sendo então enterrada no caminho de Efrata, que é Belém. O túmulo de Raquel, segundo a tradição, encontra-se na entrada da cidade. Vindo eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, quando ainda faltava alguma distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali, no caminho de Efrata, que é Belém. De acordo com o livro de Rute, o vale a leste da cidade é onde Rute de Moabe respigou os campos e retornou à cidade com Noemi. Todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas. Faça o Senhor a esta mulher que entre na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que juntas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, há-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Belém é também tida tradicionalmente como a terra natal de Davi, o segundo rei de Israel, e o lugar onde ele foi coroado por Samuel. E foi no poço da cidade que 3 de seus guerreiros pegaram a água levada a ele, quando teve de se esconder na caverna de Adulão, ocupada por algum tempo pelos filisteus. Foi fortificada por Roboão e repovoada quando da volta do exílio. Belém é mencionada também por seu local de nascimento de Jesus Cristo, Mateus 2, do 1 ao 6, Lucas 2, 4 ao 15, João 7, 42, cumprindo-se então a profecia messiânica. Mas tu, Belém Efrata, posto que é pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. 2 relatos no Novo Testamento descrevem Jesus como tendo nascido em Belém, de acordo com Lucas 2:4 e Mateus 2:1. Os pais de Jesus vieram em Nazaré, porém viajaram para Belém para o censo,
e Jesus teria nascido ali antes que a família voltasse para Nazaré. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O relato do Evangelho de Mateus, porém, mencionando que Jesus fora nascido em Belém de Judá, sem menção explícita a qualquer condição especial, como viagem, o que reporta o Evangelho segundo Lucas, admite o entendimento, todavia, não descartando de toda a circunstância de permanência temporária por ocasião do nascimento, de que a família já vivia em Belém quando Jesus nasceu, e posteriormente se mudou para Nazaré. Mateus ainda relata que Herodes o Grande, ao receber a notícia de que um rei dos judeus acabara de nascer em Belém, ordenou que todas as crianças com 2 anos ou menos na cidade e nas redondezas fossem mortas. O pai terreno de Jesus, José, é alertado sobre isso num sonho e foge com sua família ao Egito, retornando apenas depois da morte de Herodes. Ao receber outro aviso, em outro sonho, no entanto, José foge novamente com sua família, desta vez para a Galileia, para viver em Nazaré. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Assim subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ele havia de dar à luz, e ela deu à luz a um filho primogênito. Envolveu-o em pano e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Períodos romano e bizantino. Em 132 e 135, a cidade foi ocupada pelos romanos. Após ser capturada durante a revolta de Bar Coquebas, seus habitantes judeus foram expulsos por ordem do imperador Adriano. Ainda durante o domínio romano da cidade, foi construído um templo ao deus grego Adonis, no local onde teria ocorrido a natividade. A igreja da natividade foi edificada por Helena, mãe do imperador Constantino, durante os anos de 328 e 330 d.C., sobre o lugar onde teria estado a manjedoura. Durante a revolta samaritana de 529, Belém foi saqueada e suas muralhas, assim como a Basílica da Natividade, foram destruídas, sendo reconstruídas por ordem do imperador Justiniano. Em 614, o Império Sassânida invadiu a Palestina e capturou a cidade. Uma história ocorrida na época, descrita por fontes posteriores, afirma que os invasores se abstiveram de destruir a igreja ao ver os reis magos pintados com vestimentas persas num dos mosaicos. Domínio islâmico e cruzadas. Em 637, pouco tempo depois da captura de Jerusalém pelos exércitos islâmicos, Omar, o segundo califa, visitou Belém e prometeu que a Basílica da Natividade seria preservada para o uso dos cristãos. Uma mesquita dedicada a Omar foi construída sobre o local da cidade onde ele orou, nas proximidades da igreja. Belém passou então para o controle dos califados islâmicos dos Omíadas, no século VIII, e dos Abássidas, no século IX. Um geógrafo persa registrou, no meio deste século, que uma igreja muito bem preservada e extremamente venerada existia na cidade. Em 985, o geógrafo árabe Mokadassi visitou a cidade e referiu-se à igreja como Basílica de Constantino, a qual não existe igual em qualquer outro lugar do país. Em 1009, durante o reinado do sexto califa fatímida, Al-Hakem Biamar Allah, a Basílica da Natividade foi demolida, sob suas ordens. Sua reconstrução foi autorizada por seu sucessor, Ali Azair, como forma de consertar as relações entre os fatímidas e o Império Bizantino. Em 1099, Belém foi capturada pelos cruzados, que a fortificaram e construíram um novo mosteiro
e um claustro no lado norte da Basílica da Natividade. O clero ortodoxo grego foi removido de suas sedes e substituído por clérigos latinos, até que àquele ponto a presença oficial cristã na região era ortodoxa grega. No dia de Natal de 1100, Balduíno I, primeiro rei do Reino Franco de Jerusalém, foi coroado em Belém, e naquele ano um bispado latino também foi estabelecido na cidade. Em 1187, o sultão Ayúbida do Egito e Síria Saladino liderou suas tropas que capturaram Belém dos cruzados. Os clérigos latinos foram obrigados a fugir, o que permitiu o retorno do clero ortodoxo grego. Saladino concordou com o retorno de 2 padres latinos e 2 diáconos, em 1182. A cidade, no entanto, sofreu com a perda do comércio gerado pelos peregrinos, com o declínio de visitantes europeus. Guilherme IV, conde de Nevers, havia prometido aos bispos cristãos de Belém que, se a cidade caísse sob o controle islâmico, ele os receberia na pequena cidade de Clemence, na região de Borgonha, França. O bispo de Belém foi então instalado no hospital de Pantenor, na cidade, em 1223. Clemence permaneceu como sede em Partibus Infidelium, do bispado de Belém, por quase 600 anos, até a Revolução Francesa em 1789. Belém, juntamente com Jerusalém, Nazaré e Sidom, foi cedida brevemente ao Reino Cruzado de Jerusalém, através de um tratado entre o Sacro Imperador Romano Germânico Frederico II e o sultão Ayúbida Camil, em 1229, em troca de uma trégua de 10 anos entre os Ayúbidas e os Cruzados. O tratado expirou em 1239, e Belém foi recapturado pelos muçulmanos em 1244. Em 1250, com a ascensão dos mamelucos ao poder, sob Baibars, a tolerância ao cristianismo diminuiu. Os clérigos abandonaram a cidade e em 1263 as muralhas da cidade foram demolidas. O clero latino retornou a Belém no século seguinte e se estabeleceu no mosteiro ao lado da Basílica da Natividade. Os ortodoxos gregos receberam o controle da Basílica e partilharam o controle da Gruta do Leite com os latinos e com os armênios. História antiga. Os primeiros assentamentos no local onde está a cidade de Belém datam 3000 a.C. Em todo o território hoje constituído por Israel e Palestina se assentaram tribos cananeias, sendo as principais as dos Jebuseus, Hititas e Amaritas, que construíram pequenas cidades cercadas por muralhas que as protegiam. Uma dessas cidades foi Beit Laham, em homenagem a Lah, deus caldeu da fertilidade, que foi adotado pelos cananeus com o nome de Laham, a quem construíram um templo, localizado no Monte da Natividade, voltado para os vales férteis da região, depois chamados de Campo dos Pastores. Em 1350 a.C., um governador egípcio da região menciona a cidade de Belém, em carta ao faraó Amenófis III, como um importante ponto de repouso para os viajantes. Por ser ponto estratégico, os filisteus aí mantinham uma de suas divisões militares, impondo sua hegemonia em 1200 a.C., passando a se miscigenar com os cananeus. A disputa por terras entre filisteus e israelitas foram a causa de inúmeras guerras. Os gregos ocuparam a Terra Santa por mais de um século até a chegada dos romanos em 63 a.C. Após o ano 313, o imperador Constantino iniciou a construção de várias igrejas, da quais se destaca a Basílica da Natividade, sobre a gruta onde Jesus nascera. Belém passou a ser então importante centro de vida monástica. Em 395, com a divisão do Império Romano, passou a integrar a parte oriental. Belém nos tempos atuais. Os otomanos perderam a cidade para os britânicos durante a Primeira Guerra Mundial, e ela foi incluída numa zona internacional sob o Plano de Partilha das Nações Unidas para a Palestina. A Jordânia ocupou a cidade durante a Guerra Israelo-Árabe de 1948, ocupação esta seguida pela de Israel durante a Guerra de 6 Dias, em 1967. Atualmente, Belém é uma cidade estrangulada pelo Muro de Segurança israelense.
Israel controla as entradas e saídas de Belém, embora a administração cotidiana esteja sob a supervisão da Autoridade Nacional Palestina desde 1995, após a realização dos Acordos de Paz de Oslo. Prefeito atual, Anton Salman. População, 30 mil habitantes. Principal fonte de renda, o turismo. A Basílica da Natividade, também conhecida como Igreja da Natividade, localizada em Belém, no estado da Palestina. É uma das mais antigas igrejas ainda em uso no mundo. Sua estrutura foi construída sobre uma caverna que a tradição cristã marca como o local de nascimento de Jesus. A Mesquita de Omar é a única mesquita da cidade velha de Belém, na Palestina. Ela está localizada ao lado oeste da Praça da Manjedoura, em frente à Praça da Igreja da Natividade. Evidência arqueológica. No local atual da Igreja da Natividade seria o possível lugar da manjedoura. Acreditava-se que esse seria o local do nascimento de Cristo. O imperador Justiniano reconstruiu a igreja no século VI. Em 1934, William Harvey realizou ali algumas escavações, e a uns 46 centímetros sobre o piso da atual igreja, descobriu porções de mosaico da igreja original, que havia sido construída por Helena e Constantino. Alguns mosaicos estavam ornamentados de flores, frutas e pássaros. Outros mostravam desenhos geométricos. Não foram usadas cenas religiosas nessas decorações, já que se caminhava sobre elas. Debaixo da área do coro, 6 metros abaixo do piso, na extremidade oriental da igreja, há um laço de degraus que conduz até a Gruta da Natividade. Essa capela em forma de cova mede 4 por 13 metros. As paredes estão completamente cobertas por tapetes e o teto adornado por belas luzes. No extremo oriental da capela, há uma pequena cripta cujo piso de mármore, uma estrela de prata iluminada por 15 lâmpadas de prata e rodeada por uma inscrição simples em latim, anuncia o maior evento de toda a história. Aqui nasceu Jesus Cristo, da Virgem Maria. A estrela de prata no chão marca o local exato onde Jesus teria nascido. Há uma inscrição em latim que diz: aqui da Virgem Maria nasceu Jesus Cristo. Acima da estrela estão 15 lâmpadas, 6 pertencentes aos gregos, 5 dos armênios e 4 dos católicos. Dentro da basílica há também a Gruta dos Inocentes, feita em memória às crianças de até 2 anos que foram assassinadas a mando do rei Herodes quando Jesus nasceu, na tentativa de executar Jesus. Perto dali existe um presépio que completa o marco dessa profunda afirmação. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2:7. Economia. A principal atividade econômica da cidade é o turismo, que cresce sobretudo durante o período do Natal, quando a Igreja da Natividade, supostamente construída sobre o local de nascimento de Jesus, torna-se um centro de peregrinação cristã. Também a tumba de Raquel, um importante local sagrado para o judaísmo, encontra-se na entrada de Belém. A cidade tem mais de 30 hotéis e 300 lojas de artesanatos, que empregam boa parte dos residentes da cidade. A economia de Belém sempre esteve ligada a de Jerusalém, que está a cerca de 10 quilômetros de distância, mas o grande muro de concreto cinza, medindo 9 metros de altura, construído por Israel, passa por dentro da província de Belém, e assim os habitantes de Belém já não podem mais ir a Jerusalém para trabalhar ou fazer compras. Sem terras para cultivar, eles estão agora quase totalmente dependentes do dinheiro gasto pelos peregrinos, mas estes, desencorajados pelo muro, raramente permanecem em Belém. Optam por visitas de algumas horas à Basílica da Natividade e os campos dos pastores, gastando pouco, fugindo do desemprego mais de 50% e privados da liberdade fundamentais. Cerca de 3 mil cristãos emigraram nos últimos anos para os Estados Unidos e o Chile. Geografia. A população de Belém é constituída de cristãos e muçulmanos,
que tem coexistido pacificamente durante a maior parte de sua história. Atualmente, a população é majoritariamente muçulmana, mas a cidade ainda abriga uma das maiores comunidades de cristãos palestinos. O contingente de cristãos, que correspondia a cerca de 90% do total em 1948, tem decrescido drasticamente e hoje corresponde a 30%. Esse declínio é atribuído à falta de perspectiva da economia, dado de muitas famílias de agricultores cristãos perderam suas terras para a construção de assentamentos judeus. Em 1867, um visitante americano descreve a cidade como tendo uma população de 3.000 a 4.000, dos quais cerca de 100 eram protestantes, 300 eram muçulmanos e os demais pertenciam às igrejas latinas e gregas, com alguns poucos armênios. Outro relato do mesmo estima a população cristã em 3.000 pessoas. Os muçulmanos seriam apenas 50. Em 1948, 85% dos habitantes eram cristãos, a maioria deles pertencente à Igreja Ortodoxa Grega e à Igreja Católica Romana, e 13% eram muçulmanos sunitas. Em 2005, a proporção de residentes cristãos caiu drasticamente, para algo em torno de 40% a 50%. A única mesquita da cidade velha é a Mesquita de Omar. Segundo o Censo Palestino de 1997, a cidade tinha uma população de 21.670, sendo 11.079 homens e 10.594 mulheres. Nesse total estavam incluídos 6.570 refugiados, que correspondiam a 30,3% da população total. Em 2007, dos 25.266 habitantes, 12.753 eram homens e 12.503 eram mulheres. Haviam 6.709 domicílios, dos quais 5.211 correspondiam a unidades familiares. A média por família era de 4,8 membros. As maiores religiões em Belém são o cristianismo, principalmente o catolicismo, e o islamismo, com alguns poucos grupos de judeus. Localiza-se a cerca de 10 km ao sul de Jerusalém, a uma altitude de 765 metros acima do nível do mar. Belém fica próximo às cidades de Beit Jala e Beit Zahor, assim como os campos de refugiados de Aida e Asa. Belém é, para a maior parte dos cristãos, o local onde nasceu Jesus de Nazaré. A cidade é habitada por uma das mais antigas comunidades cristãs do mundo, embora seu tamanho tenha sido reduzido nos últimos anos devido à emigração. Fontes: site Wikipédia, Bíblia de Estudo Thompson, Almeida Edição Contemporânea, Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Siga o canal nas redes sociais.